Oi, gente! Eu vou falar com você hoje sobre a tensão angular que ocorre nas moléculas orgânicas. Lembrando sempre que este é o livro que eu recomendo para você estudar química orgânica. Da onde vem a tensão angular? Existe um ângulo normal para que o carbono faça ligações quando ele faz apenas ligações simples. Neste caso, ele forma um tetraedro. Veja bem, são 4 ligações que têm o ângulo exato para acontecerem. Quando 2 átomos de carbono se ligam, ocorre o efeito zigue-zague. Veja que, devido a esses ângulos, vai sendo feito um zigue-zague na hora que se forma uma cadeia orgânica. Por isso temos a fórmula do zigue-zague. Há então esse ângulo exato, este ângulo que vem da repulsão máxima entre os pares da última camada necessária, porque pares de elétrons são nuvens negativas e cargas iguais repelem-se o máximo que podem. Agora, e se eu quiser colocar um terceiro carbono nessa cadeia, continuando neste ângulo, eu chego no propano, que inclusive já foi objeto de uma aula aqui no canal. Você tem aí para assistir. Aqui, logicamente, está faltando ainda mais uma ligação e aqui teria mais um hidrogênio. Repare que aqui eu estou perfeitamente cumprindo o ângulo das ligações. No entanto, existe a substância ciclopropano. O que é isso? Uma substância cujas moléculas são formadas da seguinte maneira: 3 átomos de carbono, só que ligados numa cadeia chamada de cadeia fechada. Veja como é que eu vou fazer a terceira ligação, fechando a cadeia. Se eu tentar fazer isso, olha o que vai acontecendo. Se eu tentar fazer isso, eu vou arrebentar as minhas varetinhas que têm um certo valor. Então eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou arrebentar esse modelo. No entanto, podemos demonstrar o que irá acontecer sem prejuízo financeiro, utilizando palitos de dente. Uma vez que esse modelo que eu utilizo é um modelo cujas peças pretas, o buraquinho das peças pretas, ele foi desenvolvido justamente para que essas peças pretas indiquem o átomo de carbono quando ele faz 4 ligações simples. É lógico, porque quando o carbono faz uma ligação dupla ou uma ligação tripla, a história é diferente. Quando existe ligação dupla ou uma ligação tripla, aí o ângulo das ligações é outro. Se eu tentar fazer o fechamento dessa cadeia, eu terei problema. Veja, se eu soltar aqui já vai arrebentar tudo. Veja, as ligações já começam a ficar numa situação de tensão. Isso é o mesmo que ocorre nas moléculas. Existe uma tensão nas ligações, porque elas não estão no ângulo que elas gostariam de estar.
Então, o que acontece é uma situação onde a quebra da ligação é iminente. Como no caso das moléculas, não trata-se de palitos de madeira, a ligação é possível. A substância ciclopropano existe, pois trata-se de ligações químicas, de nuvens eletrônicas. Mas com esta demonstração dos palitos, fica evidente o que ocorre nas moléculas. Existe um desconforto. E esse desconforto é a tensão angular das ligações. Quando a ligação química de um carbono que só faz ligações simples é feita num ângulo menor do que aquele ângulo que seria o ideal, então essa ligação fica propícia a romper-se. É por isso que nas cadeias fechadas de 3, 4 ou 5 átomos de carbono, existe a tendência do rompimento das ligações. Isso não ocorrerá em cadeias com mais átomos, porque este ângulo para fechar a cadeia vai aumentando, vai se tornando então mais confortável de acordo com o maior número de átomos na cadeia fechada. Mas isso explica por que é que substâncias orgânicas que têm moléculas com 3, 4 ou 5 átomos de carbono têm a tendência de quebrar ligação. Quando você tem 6 átomos de carbono, a tensão angular é muito reduzida. Cadeias fechadas têm uma tendência, em geral, a fazer reações de substituição. Mas nestes 3 casos, ciclopropano, ciclobutano e ciclopentano, a tendência é a reação de adição. Pode ocorrer a reação de substituição também, mas há esta outra possibilidade. E esta é a explicação de cadeias fechadas com menor número de carbonos terem a tendência a fazer reação de adição, com quebra de ligação, e as outras com maior número de carbonos terem a tendência de fazer reações químicas do tipo substituição. Reações de substituição são aquelas reações onde um hidrogênio da cadeia, um hidrogênio ligado a um carbono na cadeia, é retirado e no lugar dele entra algum outro átomo que pode ser inclusive um substituinte metil, etil, etc. Que, portanto, é um átomo de carbono que chega com hidrogênios ou mais carbonos associados a ele. E no livro dos Solomons, no capítulo 4, especificamente na seção 4.9, o Solomons vai tratar exatamente da origem da tensão de anel no ciclopropano e no ciclobutano. Tensão angular e tensão de torção. É o que eu recomendo para você, depois desse vídeo, que você estude. Você que está estudando para o vestibular, tudo que existe nesse livro, por incrível que pareça, já se tornou matéria de vestibular. Os vestibulares avançaram muito na complexidade e chegaram a temas que outrora só eram tratados na universidade. Então o nosso desafio de hoje foi levar para você a ideia mais clara do que seja a tensão angular, utilizando de palitos de dente para fazer as ligações. E isso é tão complicado porque
as pecinhas do meu modelo molecular, elas têm já o posicionamento para a ligação dentro do ideal. Quando você quer fugir do ideal, ocorre a quebra do palito. Por isso que foi um desafio para mim, para fazer essa aula, porque as peças não queriam parar na minha mão. E é um desafio lá para as moléculas do ciclopropano, do ciclobutano, do ciclopentano manterem-se. Pois é, a tendência delas é arrebentarem a ligação e abrirem a cadeia. É isso que ocorre quando eu tenho tensão angular. Não há estabilidade no anel. A tensão angular desestabiliza o anel. Quero lembrar a você que o anel aromático é um anel, uma cadeia carbônica fechada, onde você tem 6 átomos de carbono. E há uma estabilidade adicional ao anel aromático, que é a presença de ligações duplas alternadas, que nós sabemos hoje que não se trata exatamente de uma ligação simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, como modelos antigos tentavam demonstrar e como a representação que ainda hoje se usa leva-nos a crer. Hoje nós sabemos que a história é diferente, que na realidade estas ligações não são nem simples nem duplas e que não existem ligações pi andando pela molécula. Isso também não é verdade. Você que está na universidade, você que já é um estudante de química, não há como você se tornar um químico sem conhecer as reações orgânicas de uma maneira mais complexa. Não basta ter aquele conhecimento que é o conhecimento encontrado nos livros de ensino médio. Para que você se torne um químico, um bom químico, para que você tenha realmente uma boa colocação no mercado de trabalho, você deve utilizar os Solomons no seu estudo de química orgânica. Não adianta alguém saber nomenclatura em química orgânica. Este é só o primeiro passo. É necessário aprofundar o conhecimento para chegar nas reações orgânicas. E aí sim é que está a complexidade da química orgânica. Pessoal, então eu finalizo por aqui o estudo da tensão angular. Esses vídeos que eu coloco para você assistir, que eu indico aqui para que você assista, são vídeos sobre reações orgânicas.